Nós temos caminhado pelas bem-aventuranças com a pergunta: o que faz você para ser feliz? E estamos chegando quase no fim, né? Faltam 2 hoje, domingo que vem nós vamos encerrar essa série. E nós começamos com bem-aventurados os pobres em espírito. Seguiram bem-aventurados que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Domingo passado, pela ordem, teria sido os puros de coração, mas nós invertemos a ordem e falamos sobre bem-aventurados os promotores da paz, aqueles que cultivam a paz, vivem e semeiam paz, os pacificadores. Então nós estamos retornando hoje na ordem cronológica que teria sido domingo passado, bem-aventurados os puros de coração. E é interessante porque tanto os pobres em espírito quanto os puros, na realidade, no coração, de coração, tem um certo paralelo, né? E o foco das bem-aventuranças, o objetivo, inclusive, do Sermão da Montanha, que Jesus queria chamar a atenção dos ouvintes para o lado de dentro. Para o lado de dentro. Porque havia uma preocupação muito grande na época, a religião praticada em Israel pelos judeus, e talvez personalizada por excelência numa seita chamada os fariseus, dava uma ênfase tremenda naquilo que é do lado de fora, naquilo que é externo e exterior, naquilo que a gente aparenta ou aquilo que as pessoas enxergam. Na realidade, se a gente fosse ver, existem 2 tipos de religião. Uma religião que depende daquilo que eu faço para merecer. É a religião que eu produzo, tentando agradar a Deus ou algum Deus. O outro tipo de religião, e aí nessa categoria se incluem todas, de alguma forma ou de outra, uma produção da alma humana. Algo que sai do coração, da alma, da vontade, do intelecto humano. Outro tipo de religião é exatamente a inversa. E é a verdadeira. É aquela que parte de Deus. É uma iniciativa de Deus. Deus toma iniciativa. Porque não há nada que a gente possa fazer que agrade ou chegue ao nível de Deus olhar e dizer: não, isso aí está de acordo com o que eu mereço. Nada que a gente possa fazer, produzir, qualquer iniciativa do nosso coração, da nossa alma, religiosa ou não, chega à altura de Deus. Deus é santo, diz a Bíblia. Nós somos pecadores. Ele é absolutamente sublime na sua santidade, na sua perfeição. Não existe comparação. E nós, pelo contrário, somos uma raça decaída, uma raça imperfeita, uma raça complicada moralmente falando. Então, nada que a gente possa produzir chega a Deus de uma maneira agradável. Tudo que sai de uma raça que é decaída não atinge Deus da forma que honra, que reconhece quem Ele é Deus. Então Jesus chega no momento em que a religião praticada é uma religião que dá ênfase no que o homem produz, no que a mulher produz, no que as pessoas fazem. O ritual, o cerimonial. E os fariseus eram o grupo por excelência, porque eles eram os mais religiosos à vista dos outros. Eles caprichavam no ritual, na cerimônia. E eles faziam isso de uma maneira ostensiva, para serem vistos e reconhecidos e admirados pelo nível da sua religiosidade. Bom, quando a gente chega então nessa bem-aventurança, bem-aventurados ou felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus, nós encontramos aí o conceito oposto. Jesus está falando então de uma felicidade lá dentro,
de algo que está lá dentro, que atinge a alma, o coração, a mente, o entendimento, a vontade, o interior do ser humano. Bem-aventurados os puros de coração. E quando a gente fala em coração, a gente precisa entender o que é isso. E talvez uma boa maneira da gente pensar nisso é voltando para uma história bem conhecida, eu imagino, da maioria aqui. A primeira delas, essa história tem a ver com Saul, com a escolha do primeiro rei de Israel. Quando nós abrimos lá em 1 Samuel, e a história está sendo contada em 1 Samuel, e depois você pode ler os capítulos 9 em diante, mas eu vou pensar algumas passagens para mostrar qual é, vamos dizer assim, o diagnóstico, ou o raio-x do coração humano e como Deus vê o coração. Havia um homem, diz, capítulo 9 de 1 Samuel, um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Ele tinha um filho, Saul, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. O texto é mais amplo do que isso, dá uma descrição, tem uma série de coisas que acontecem depois, mas Israel, diz a Bíblia, olhando para as nações ao redor, todo mundo tinha um rei. Um rei que saía na frente, na batalha, um rei que poderoso, né, que morava num palácio com pompa, o pessoal servindo, os servos, e o rei simbolizava a nação, aliás, isso até hoje. Há reinos ainda no mundo hoje que simbolizam, a rainha, por exemplo, da Inglaterra, ela simboliza a nação. Ela representa a identidade nacional do povo britânico. E naquela época já os reis eram importantes e Israel não tinha, porque o rei do povo Israel era Deus. É uma teocracia. Mas eles queriam um rei como todas as outras nações ao redor. Então Deus fala com Samuel, que era o profeta da época, e diz que ele escolhe uma pessoa. E dá uma descrição, mais ou menos, como é que vai acontecer, onde é que ele vai encontrar com essa pessoa, que vai ser o próximo rei, ou o primeiro rei. E aí é que a gente chega aí nessa descrição de um homem rico, influente, poderoso, com um filho bonito, alto, mais alto do que todo mundo. E não tinha igual. Ou seja, do ponto de vista humano, foi uma escolha perfeita. Vocês querem um rei? Do ponto de vista humano, eu vou dar para vocês um rei que preenche todas as características de como um rei deve ser. Esses reis, talvez baixinhos, com cara feia, né? Todo sujo, com a barba cheia de sujeira. Não, eu vou dar para vocês um cara alto, bonito, jovem, de uma família com pedigree, o pai dele é rico, poderoso, influente. Eu vou escolher um cara assim que, colocando os reis perto de Saul, Saul vai dar de 10-0 em qualquer rei por aí, no sentido da aparência, daquilo que vocês querem algo para apresentar para as nações, vocês querem que as nações vejam, os povos vejam vocês e digam, olha, eles também têm um rei, olha, o rei deles é bonito, é alto, é forte, e tem um sobrenome importante. Acontece que a história continua, eles têm um encontro, uma série de coisas que Deus disse a Samuel que iam acontecer, acontece, para ele identificar, eles se encontram, etc. E aí Samuel, de fato, se encontra com Saul, declara para Saul que Deus está para fazer, e aí Samuel se afasta, porque eles se encontraram numa cidade onde Samuel tinha ido para oferecer um sacrifício, mandado por Deus. E quando Samuel, então, depois daquele primeiro encontro, se afasta para fazer o que ele tinha que fazer, a Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 9, do mesmo livro, que Deus mudou o coração de Saul. E todos os sinais que tinham sido anunciados que iam acontecer, ele ia profetizar, ele ia fazer uma série de coisas, começaram a acontecer. Interessante que, apesar de Saul ser aparentemente, humanamente, exteriormente notável, se destacava, ele não estava pronto ainda para reinar. Algo precisava acontecer dentro dele. E Deus muda o coração de Saul, porque sem esse toque de Deus, ele ainda não estava
capacitado para reinar sobre Israel. Do ponto de vista do que o povo queria, sim, mas do ponto de vista de Deus ainda não estava completo. E Saul vamos dizer, um exemplo dessa dicotomia, dessa dificuldade que a gente tem com aparência e coração, com a forma e o poder, com a essência e o exterior. Nós vivemos essa dificuldade, nós vivemos nesse conflito o tempo todo. E vivemos esse conflito no nosso relacionamento com Deus, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Uma coisa é a essência, outra coisa é a aparência. Quando Jesus disse, bem-aventurados são os puros de coração, ele estava chamando a atenção dos seus ouvintes, daquela multidão que já tinha visto ele fazer milagre, curar, multiplicar, dar pão, enfim, ele já tinha pregado uma série de cidades e vilas por toda a Galileia. Estava todo mundo olhando para ele, pronto para ouvir, porque ele tinha feito muitas coisas exteriormente, demonstrado o poder de Deus de uma forma incrível. Num tempo muito curto, ele causou impacto, as pessoas tinham certeza de que aquele não era qualquer profeta. Será ele o Messias? Será ele o escolhido por Deus, o prometido? Será ele? E o povo então se assenta e Jesus começa a falar, e a palavra de Jesus não é no sentido de, olha, eu cheguei aqui para implantar um reino e nós vamos derrubar tudo isso, vamos sacudir o Império Romano, vamos conseguir a nossa independência, vocês vão ser novamente um povo poderoso, como nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Nada disso. Jesus fala, bem-aventurados são os pobres em espírito, ele continua, e bem-aventurados os puros de coração. O problema de Saul é o nosso problema. E Saul chegou a um momento em que ele não permaneceu com o seu coração puro. Nós vamos ver já depois a ideia de puro. Quando chega no capítulo 13, Deus já decidiu que Saul não continuasse sendo rei de Israel. Saul não obedeceu a Deus, ele resolveu reinar na sua própria vontade, conforme o seu próprio entendimento, fazendo o que ele queria, e não respeitou o rei dos reis, aquele que tinha escolhido o próprio Saul para ser rei. E aí a gente chega lá e nós ouvimos essa palavra do Senhor, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você, palavra de Deus, através de Samuel para Saul, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus, o Senhor, procurou um homem segundo o seu coração. A quem é que Samuel se referia quando conversou com Saul? Quem é esse homem? Davi. E Samuel, então, mais adiante, Deus leva Samuel para um lugar onde Deus ia mostrar quem seria o próximo rei. E ele chega à cidade de Belém, porque Jesus, descendente de Davi, nasceu em Belém da Judéia. A família de Davi era de Belém. E ele chega à casa de Jessé, e Davi é o caçula de 7 filhos. Então, naquela casa está o próximo rei. Samuel chega ali, e Jessé então começa a chamar os filhos. Chama os seus filhos, e vem o primeiro, que é o mais velho, pela ordem. E o primeiro é Eliabe. E olha o que Deus diz a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Não no sentido de que ele não é bom. Ele não é a pessoa que eu escolhi como rei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Jessé desfila diante de Samuel, todos os filhos, exceto o caçula, que estava guardando, cuidando das ovelhas. E Samuel termina o desfile dos filhos de Jessé e alguma coisa está errada, porque é um dos filhos. Mas acabou? Não tem mais nenhum? Ah, tem um caçula.
Mas eu nem chamei porque, obviamente, não é ele. Não pode ser ele. Mas era ele. Quando nós lemos os livros de Salmos, a gente sabe, e pela história, depois de 1º e 2º Samuel, a história de Davi, a gente sabe que Davi errou muitas vezes. Errou feio. Fez coisas terríveis. Mas uma coisa nós enxergamos em Davi, isso aparece no livro dos Salmos de uma forma gritante. Ele estava sempre com o coração inclinado na direção de Deus. Por isso nós lemos, por exemplo, no Salmo 9:1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Ou, Salmo 27, a teu respeito o meu coração diz, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. E no Salmo 57 a gente lê, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Coração puro, coração voltado para Deus. Não um rei perfeito, não uma pessoa sem pecado, não alguém que é capaz de fazer tudo certo sempre, mas alguém cujo coração está inclinado para Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo quando ele disse, bem-aventurados os puros de coração. Davi várias vezes menciona que ele quer estar na presença do Senhor, que ele não tem outra alegria num lugar melhor do que estar nos átrios do Senhor, na presença de Deus. Davi era uma pessoa movida pelo coração no seu relacionamento com Deus. Deixa eu fazer um pouquinho aqui, vamos parar e fazer um teste. E você vai ter a possibilidade de escolher, nessas atividades que você vai ver, eu vou mencionar ali, faça uma escolha, se é espiritual ou se é secular. E nós vamos começar pela mais importante de todas, cantar no coral dirigido pela Suzy. E eu queria que você eu já coloquei o X, porque obviamente é uma atividade espiritual, certo? Mas eu só essa cola que eu vou dar para vocês. Daqui em diante eu não vou dar cola, tá bom? Vamos ver agora os próximos. E faça na sua mente a escolha. O que dessa atividade, aonde você colocaria? Que coluna? Algo espiritual ou algo secular? E a próxima? Um futebol terça-noite com os amigos. Pode ser quarta, quinta, sexta, não importa o dia. Escolha aí, na sua mente. Dormir de dia. Espiritual ou secular? Pagar uma conta no banco. Orar antes das refeições. Tem gente que quando vai orar antes do almoço, especialmente se está sozinho, ele coça a sobrancelha assim. Para as pessoas ao redor não notarem que ele está orando. Ele dá uma coçadinha na sobrancelha assim e pronto, estava só coçando a sobrancelha. Mas você podia também no restaurante ficar de pé, levantar as mãos, abrir os olhos. Aí talvez seja mais espiritual, não sei. Você decide. Ser voluntário no IMBRA. O IMBRA é o Instituto Muda Brasil, é a organização, uma ONG parceira nossa que trabalha ali no Campo Belo, com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Ser voluntário no IMBRA. Espiritual ou secular? Viajar com a família para Disney. Qual coluna? Ler a Bíblia no trabalho. Eu pus entre parênteses, na hora do almoço. Tá? Para não ter dúvida. Que aí dava muito na cara, né? Vamos para a próxima folha. Discutir no trânsito. É espiritual ou não? Depende com quem, né? Se você está discutindo com você mesmo, eu não vou dar essa dica. Visitar o avô doente.
Trocar de smartphone. Saiu agora o 6S, gente. Dar fielmente o dízimo na igreja. Investir na bolsa. Espiritual ou secular? Puxar a orelha do filho, literalmente. Daquela que espicha a orelha. Ele merece, né? Mas puxar a orelha. É algo espiritual ou não? Agora, eu não podia deixar de acrescentar essas duas últimas. Ir ao culto todos os domingos. Não é nenhuma dica, viu, gente? E por último, elogiar o pastor depois da pregação. Espiritual ou secular? Eu acho que vocês pegaram a ideia. É que quase todas essas atividades que estão aqui e outras que não estão listadas, independente se elas são feitas num contexto religioso ou percebidas e definidas como atividades ligadas à religião, e outras que fazem parte do nosso dia a dia, quase todas elas, talvez com uma ou outra exceção, dependendo de como a gente define a coisa aqui, são atividades que podem partir e brotar de um coração puro, ou não. O que torna algo aceitável a Deus, como Paulo, escrevendo à igreja de Roma, escreveu, dizendo que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou vocês, integralmente, essa ideia como sacrifício vivo. O sacrifício do Antigo Testamento, os rituais praticados pelos fariseus e pelos os judeus na época de Jesus, eram exteriores, eram sacrifícios de animais, eram ofertas para fora. Mas o sacrifício que agrada a Deus, o culto racional, o louvor que chega ao céu, é vivo. É algo que parte de uma vida genuína diante de Deus, com a motivação correta. Os fariseus eram essa segunda força opressiva, além da força política de Roma na época de Jesus. Roma representava a opressão política, os fariseus a opressão religiosa. Eles, além de interpretarem a lei de Moisés de uma maneira falsa, eles tinham acrescentado durante muito tempo muitas regras e muitas outras leis, procedimentos, preceitos impossíveis de seguir, que sobrecarregavam o povo e não tinham efeito nenhum para transformar o caráter da pessoa. Por exemplo, isso é uma tradição que se desenvolveu a partir do Antigo Testamento. Você sabe que para ser sacerdote bastava ser filho de Arão, descendente de Arão, da família de Arão. Podia ser um salafrário, um sem vergonha, um mentiroso, o cara assim por dentro sujo, com pensamento imundo, mas se ele era filho de Arão, descendente da família de Arão, ele estava adequado para exercer o sacerdócio. Ele era da linhagem, da família física, biológica de Arão. Não importava o que estava lá dentro, quando ele estava lá sacrificando, recebendo o povo lá, sacrificando para confessar o seu pecado e fazer o sacrifício conforme tinha sido prescrito, ele podia estar lá pensando, mas que ridículo, não aguento mais ficar aqui, esse negócio é chato. Ele estava lá, mas com aquela cara, e não tinha problema, porque ele é filho de Arão, ele é sacerdote da linhagem de Arão. A ênfase estava do lado de fora. E os fariseus praticavam uma certa seita mais rígida. Eles lavavam, antes do alimento, antes de comer o alimento, eles lavavam a mão da seguinte maneira. Primeiro, a água era derramada com os dedos virados para cima. E a água tinha que cair na palma da mão. Depois eles esfregavam com as costas da mão a palma, ainda com a água caindo.
Depois eles viravam para baixo e limpavam, a água tinha que penetrar na ponta do dedo e finalmente pingar. Eles tinham toda uma cerimônia, né? Parecia médico, né? Médico que lava a mão assim e entra na sala para pôr a luva, né? Não, mas era muito complexo. O sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, ele tinha que tomar 5 banhos e lavar os pés e as mãos 10 vezes. Então a gente entende de onde veio isso. Porque Deus queria mostrar algo através de tudo isso, formar um povo que tinha consciência de sua impureza e da necessidade de chegar diante de Deus purificado. Mas, na realidade, aquilo tudo era sombra, aquilo tudo era uma simbologia para preparar para o que viria, que era Jesus. Mas no momento em que Jesus vem, e aí está o Sermão do Monte, ele diz: eu vim para dar vida. E vida é algo que está dentro e sai de dentro para fora. Mas esses 4 tipos de pureza a gente encontra na Bíblia. A pureza absoluta. A pureza absoluta só existe em Deus. Faz parte da essência de Deus. Só Ele é absolutamente puro, santo. A pureza original é aquela com a qual anjos e seres humanos foram criados, originalmente, mas da qual eles decaíram por causa do pecado. Existe também a pureza atribuída, que é a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, que nos é imputada, ou seja, atribuída a qualquer um que esteja nele. Essa expressão que a gente lê muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo: vocês estão em Cristo. É uma pureza posicional, se a gente pudesse falar assim. E ela é muito importante, porque nossa vida vai oscilar. E é importante a gente saber que Deus nos vê em Cristo. E Deus atribuiu, quando nós corremos para Ele como nosso Salvador, colocamos a nossa fé, a nossa confiança nele, Deus atribuiu, e a Suzy nos lembrou isso quando ela orou aqui agora há pouco, Deus nos atribui a santidade e a pureza de Cristo. E quando Ele nos vê através e em Cristo. E essa é a nossa segurança. Porque senão toda vez que Deus olhasse para a gente, sem Cristo, antes de Cristo, Ele ia ver um pecador caminhando para a morte eterna. Alguém separado, autônomo, independente, autossuficiente, porque isso que é pecado, é autonomia, é independência. Mas Ele olha para nós e Ele vê Jesus. Essa é a pureza atribuída. E por último, a pureza interior, que é essa que Jesus está se referindo. É a pureza que se evidencia diariamente nas nossas motivações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. E também nas nossas ações. Porque ela não fica só aqui dentro, ela se manifesta também, mas ela parte de dentro. É interessante porque a palavra puro tem pelo menos dois sentidos, e o segundo ele é não tão... A gente não pensa tanto nisso. Uma tem a ver com o que a gente está vendo, que é a cerimônia, que é o lado de fora, que deve representar a necessidade da gente ser puro por dentro. Mas a palavra puro, ela também tem um sentido muito interessante. E ela foi usada, você encontra isso no grego clássico e até no Antigo Testamento. Mas a ideia é justamente de sem mistura. Por exemplo, essa mesma palavra, puros de coração, a palavra puro, era usada, por exemplo, para um metal que não era amálgama, não havia impureza. Um ouro puro significa um ouro sem impureza. O leite não adulterado, um leite puro, leite que não tem mistura. Essas são e muitas outras maneiras em que a palavra era usada num contexto do dia a dia. Ou seja, a pureza também inclui a ideia de sem mistura. Isso significa, quando eu falo de motivação, de intenção do coração, é que Deus olha para mim e para você e Ele sabe dizer exatamente se o louvor que nós estamos dando a Ele, se a música que nós estamos cantando, se o futebol que nós estamos jogando, se a conta que a gente está pagando. Agora, Ele não faz como um policial.
Ele não faz isso simplesmente para marcar no caderno dele lá. Haha, errou de novo, hein? Agora você vai ver. Não. Simplesmente Deus faz isso com o coração de alguém que ama e que conhece as nossas fraquezas. O escritor de Hebreus falou que a gente tem um sumo sacerdote, não como Arão, não como os filhos de Arão que estavam lá, ninguém sabia o que o cara estava pensando, sentindo, querendo ou não querendo, aguentando ou não aguentando aquela baboseira toda. Não. Jesus é um sumo sacerdote que pode se compadecer, que sente o que a gente sente, porque ele passou por tudo. Deus se encarnou, ele não precisava fazer isso. Mas ao fazer isso, e quando ele diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, não é porque ele precisava ter essa experiência. É porque nós, olhando para Deus desse jeito, esse Deus cresce. Esse Deus fica enorme. Esse Deus fica amoroso de uma forma incompreensível. Como que o Criador, que não precisa de nada, que é autossuficiente, fez tudo, faz o que quer e não precisa de ninguém, nada. Como que esse Deus cria uma raça que vira as costas, se torna autônomo, despreza esse Deus, desobedece, não quer saber e acha que Deus não tem nada a ver com nada, e ele fala assim, não, mas eu não desisto. Esse Deus vem, se torna gente como a gente, é levado como um criminoso para uma cruz, que era o pior castigo do Império Romano, como o pior dos criminosos, e dá a vida espontaneamente. Ele, o puro pelo impuro, o santo pelo pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, aquele que é puro, levou a nossa impureza. Então, quando Deus olha para a nossa incapacidade de manter o padrão, ou de falhar de novo, Ele novamente olha e vê o seu filho na cruz. Mas não apenas o filho morto e dentro de um túmulo, porque esse filho ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, também ele nos dá uma vida nova, que começa já, a capacidade de produzir algo bom, algo que sai de dentro e Deus olha e fala assim, yes! É isso que Deus se alegra ao olhar para nós. Porque Ele vê de um lado a nossa incapacidade, mas Ele vê ao mesmo tempo Jesus trabalhando na nossa vida. E todas as vezes em que Jesus trabalha na nossa vida e algo de bom sai de dentro do nosso coração, Deus e os anjos vibram. E Ele é glorificado. É isso. Então, para nós isso é interessante e muito importante, porque a gente às vezes passa muito tempo só olhando e lamentando pelo que nós não conseguimos, pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, por isso, porque eu sou assim, não consigo. E todas as vezes que a gente fica olhando muito para esse lado, né, o que a gente está simplesmente admitindo é nosso orgulho, a nossa arrogância. É como se a gente tivesse assim, puxa vida, errei de novo, que raiva. Eu não quero errar, eu não vou errar, eu posso não errar, eu não vou ser mais pecador. Quando você faz isso, você está sendo o maior dos pecadores. Porque, novamente, a minha natureza autossuficiente. Eu vou produzir santidade. Eu vou produzir pureza de coração. Deus fala, esquece. Você não consegue. Mas eu já fiz em Jesus Cristo. E Ele já atribuiu. E essa pureza interior é que Ele está produzindo no nosso dia a dia. Esse foi o contexto em que um dos peritos da lei, imagina, já é fariseu, e ele, além de tudo, era especialista. E os fariseus, os saduceus, se você ler o texto, eu cortei por causa do pedaço aí que a gente tem para jogar na tela, mas os saduceus já tinham feito um monte de perguntas e eles saíram desacreditados, porque Jesus deu um baile neles. Aí chegam os fariseus, já tinham visto que os saduceus não deram conta de deixar Jesus mal. Não deram conta. Aí os fariseus que se achavam ainda mandam um cara que manja.
E ele coloca Jesus à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O contexto não é lei no sentido só da lei de Moisés, é do conjunto de leis, de regras, de tudo. Eram compêndios e compêndios e compêndios. E dentre tudo isso, Senhor, qual é o principal? Qual é o maior? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que simplificação! Esquece esse negócio complicado que vocês criaram. Esquece tudo que vocês estão ensinando para o povo, jogando essa carga, oprimindo o povo com essa religiosidade. Esquece, joga tudo fora, é simples. Ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O que Jesus está dizendo? A resposta de Jesus está devolvendo o tema ao lugar onde tudo deve começar, que é o interior da pessoa, que é o coração, a alma e o entendimento. Thomas Watson, que escreveu um livro sobre as bem-aventuranças, ele é um dos puritanos, ele diz o seguinte: a moralidade pode fazer alguém afogar-se tão rápido quanto o vício. Um navio pode naufragar carregado de ouro ou de lixo. Vocês entendem isso? Naufraga do mesmo jeito. Pode estar cheio de ouro ou pode estar cheio de lixo. Cuidado com a moralidade, cuidado com a religiosidade externa. Cuidado que aquilo que vem, que é normal, que vem do nosso coração, dessa nossa tendência a querer produzir santidade, pureza, religiosidade, para os outros verem. E essa é uma coisa que eu lido todos os dias. Quem está no ministério de tempo integral, esse é um problema sério. Eu enfrentei isso logo cedo, mas continua um problema, uma tentação insidiosa. Queria terminar com esse Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. A Bíblia já falou isso. Não se trata de uma visão física de Deus. Obviamente, o contexto é bem diferente. Significa de estar na presença de Deus. Davi responde no Salmo 24, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando você trabalha numa empresa e entra lá como, serviços gerais, depois de 10, 15, 20 anos na empresa, o que é raro, muito raro, cada vez mais raro hoje em dia, ou mesmo, em pouco tempo, você faz uma carreira meteórica, e você está lá no subsolo, e depois de 5 anos na empresa, você está no andar de cima. E onde é que você está? Trabalhando no gabinete do CEO da empresa. Ali, a sala dele, você do lado. Você agora é um assistente do presidente. As pessoas, você anda pelo prédio, você sobe a escada, ou no elevador se tiver, as pessoas olham para você e se lembram: oh, ele chegou há 5 anos, ali como serviço geral, olha onde ele está. E você: eu sou amigo do presidente. Eu trabalho na sala do lado. Ele me chama, todo dia eu vejo ele face a face. Aquele elevador particular, aquela saída por trás, eu conheço.
Eu desço com ele naquele elevador. Eu ando com ele no carro blindado. Uau! Eu faço parte daqueles que são chamados para as reuniões com o dono. Você sabe o que eu quero dizer? Experimentar a presença de Deus no dia a dia é ser esse mesmo sentimento colocado no lugar certo. É sentir e experimentar cada vez mais que nosso lugar é lá no subsolo. Mas o que Deus quer é trazer a gente para o andar de cima. Entrar na sala dele. Sentar com ele na mesa dele. Almoçar com ele. Sentir, ouvir a voz, o cheiro. Sentir o que ele sente, ouvir os seus pensamentos, ser impactado pela presença daquele todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Que não me deu apenas uma religião alternativa ou melhor do que as outras. Que me deu a sua própria vida. Não para praticar uma religião, não para simplesmente vir à igreja, dar uma oferta, cantar no coro, embora todas essas coisas sejam boas ou não. Se o meu coração estiver puro, sem mistura, se o meu desejo e a razão pela qual eu vivo e faço todas essas coisas, nada me motiva mais do que estar na presença desse Deus e ver esse Deus, não no sentido físico, mas privar da sua intimidade. É isso que Jesus queria dizer. Bem-aventurados, felizes, é uma felicidade interior. Os outros não podem nem estar percebendo, não estão nem aí, nem sabem como você está se sentindo. Ou olham para você e falam, que cara esquisito, nossa, olha a cara dessa mulher. E você está lá, naquele momento íntimo. E a maioria das vezes ninguém está vendo. Mas você está vendo. Você está experimentando. É real. É real. Experimentar a presença de Deus agora, já no dia a dia, é uma prerrogativa dos puros de coração. E um dia, nós o veremos face a face. Talvez não no sentido físico como a gente entende aqui, mas o veremos de uma forma plena, eterna, espiritual. Conheceremos como somos conhecidos, plenamente. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo, na felicidade, na alegria do seu Senhor. Olha o que eu preparei para você. Já pensou morar na casa do Pai? Isso vai acontecer um dia. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu voltarei para que vocês estejam comigo, onde eu estiver, na casa do Pai. Mas agora, enquanto a gente espera entrar na casa do Pai, o Pai nos chama a participar da comunhão dessa sua casa espiritual que se chama igreja, que somos nós, não é um prédio, é a presença de Jesus na nossa vida, individualmente e como comunidade. Bem-aventurados, felizes, abençoados com a presença de Deus, os puros de coração. Senhor, ensina-nos isso a cada dia. Ajuda-nos a nos despojar dessa tirania da aparência, do que os outros vão pensar, do exterior, dessa vida plástica e produzida, midiática, teatral, que na realidade nada mais é do que o fruto de um coração que não é puro, de motivações misturadas,
de pensamentos impuros, de um coração autossuficiente, independente, autônomo, arrogante, autocentralizado, egoísta. Mas hoje nós estamos ouvindo Jesus dizendo: bem-aventurados, abençoados e felizes são os puros de coração. São aqueles que permitem que o Senhor Jesus produza no seu interior rios de água viva, uma fonte nova de vida, de liberdade dessa tirania da religião e da aparência. Não no sentido de viver uma fé isolada, individualista e do jeito que a gente mesmo define, não é isso de jeito nenhum. Mas algo que é produzido pelo Teu Espírito na nossa vida interior. Algo que purifica as nossas motivações ao cantar, ao dar, ao servir, ao ajudar, ao visitar, ao comprar, ao vender, ao dormir, ao acordar, ao corrigir. Senhor, livra-nos dessa tirania do eu. E como o Senhor fez com Saul aquele dia, nós te pedimos que o Senhor mude o nosso coração. Mas nós não queremos viver as consequências de um coração que te abandona. Nós queremos viver como Davi, que sempre te buscou, que sempre se arrependeu, que sempre se humilhou e que fez do Senhor a referência da sua vida. Ajuda-nos, Senhor. Te agradecemos por Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa pureza. Nele nós estamos. Nele o Senhor nos vê. Nós queremos nele viver também. Experimentar a comunhão com o Senhor na sua sala pessoal, íntima, privativa. Assim nós oramos com gratidão e com adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus.